O primeiro grande sinal da proximidade das relações entre os nossos dois países é que, ao mesmo tempo que eu estou aqui na Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola, o nosso Ministro do Planeamento e Infraestruturas estará daqui a pouco em Madrid a começar também um almoço com a Câmara de Comércio Luso-Espanhola, o que demonstra bem a total consonância. Primeiro, a excelente organização do governo português e, em segundo lugar, a consonância também das agendas das duas câmaras de comércio. A última vez que aqui esteve foi há 2 anos. E nestes 2 anos muita coisa aconteceu no nosso país, em particular na economia e nas nossas relações com a Espanha. Tivemos, ao longo destes 2 anos, um aceleramento do nosso crescimento económico, um aumento significativo do emprego, uma melhoria significativa das nossas finanças públicas. Ao longo do último ano, e pela primeira vez desde que aderimos ao euro, Portugal cresceu mais do que a média europeia e retomou, por isso, uma trajetória de convergência com a União Europeia, que todos os dados relativos a 2018 confirmam que iremos manter. Este forte crescimento económico traduziu-se designadamente na criação, nestes últimos 3 anos, de 340 mil novos postos de trabalho em termos líquidos, o que constitui um aumento muito significativo do emprego e a correspondente redução da taxa de desemprego. A taxa de desemprego em 2015 estava acima dos 12%, aproximamos neste momento dos 6,7%. Importante também é que o aumento do emprego foi acompanhado simultaneamente da melhoria da qualidade do emprego. Melhoria da qualidade, desde logo, pela estabilidade do emprego. 89% dos novos empregos criados foram contratos sem termo, o que significa que corresponde, por parte das empresas, a uma perspectiva duradoura da necessidade do reforço dos seus quadros de pessoal e, por isso, do seu próprio crescimento. E também, por outro lado, uma melhoria significativa dos vencimentos, cujo melhoraram em termos homólogos 3,5%. E um dado importante é que, revelado, aliás, a semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística, é que, ao longo do último ano, deixaram de vencer ordenados abaixo dos 600 euros 140 mil pessoas, o que significa que já houve 140 mil pessoas que se têm hoje, que ao longo do último ano tiveram uma evolução salarial que as coloca acima do salário mínimo previsto para o próximo ano. Esta criação de mais e de melhor emprego deu uma contribuição decisiva para a sustentabilidade da redução do nosso déficit. Nós tivemos, o ano passado, o déficit mais baixo da democracia. Este ano voltaremos a bater um recorde com um déficit ainda mais baixo. E cerca de metade da redução do déficit é explicado pela criação de emprego e pela melhoria dos vencimentos salariais. Seja pela redução do subsídio da despesa com subsídio de desemprego, seja pelo aumento das contribuições para a segurança social, são responsáveis por metade da redução do déficit, o que assegura a sua sustentabilidade. Esta redução do déficit, assim como a trajetória que temos vindo a fazer quanto à gestão da nossa elevada dívida pública, permitiu-nos, por um lado, sair do procedimento de déficit excessivo, permitiu, por outro lado, que todas as agências de rating classifiquem hoje a nossa dívida soberana no nível de investimento, o que se traduziu, por um lado, para o Estado, numa melhoria significativa da redução da despesa com serviço da dívida. Este ano pagaremos cerca de menos 1.100 milhões de euros do que pagaríamos em 2015, mas também por uma progressiva redução dos diferenciais de financiamento das empresas portuguesas relativamente a empresas de outros mercados, o que não sei se é necessariamente uma boa notícia para os bancos aqui presentes,
mas é seguramente uma excelente notícia para toda a economia nacional. Isto tem permitido que este crescimento económico tenha assente, sobretudo, no crescimento do investimento e no aumento das nossas exportações. Nós tivemos, o ano passado, um recorde do aumento do investimento privado, cerca de 9%. Fomos o segundo país da União Europeia com o maior crescimento do investimento estrangeiro, o que demonstra a capacidade de atrair investimento externo. E, no que diz respeito às exportações, fomos o terceiro melhor país da União Europeia no crescimento das exportações. E isto corresponde a uma alteração muito significativa do perfil da economia portuguesa nos últimos 20 anos, onde as exportações pesavam 27% do nosso produto interno bruto e hoje pesam 44% do nosso produto interno bruto. Esta trajetória demonstra bem que a competitividade não depende já essencialmente dos custos salariais, mas depende, sobretudo, da capacidade que o país tem tido de melhorar a produtividade das suas empresas, o valor dos bens e dos serviços exportados. E se é certo que parte deste crescimento se deve ao crescimento do turismo, é preciso não esquecer que a exportação de bens tem sido superior, e serviços tem sido superior ao crescimento do próprio turismo. E quanto ao turismo, convém também dizer que, ao contrário do que muitas vezes se ouve, o crescimento do turismo não se deve a uma moda ou a condicionalismos de segurança em alguns destinos que eram tradicionais. Porque esses destinos que foram afetados por razões de segurança são essencialmente destinos de sol e praia. Ora, o maior crescimento do turismo em Portugal nos últimos anos não se tem verificado em regiões como o Algarve ou como Madeira, que são as mais fortes regiões de turismo de sol e praia, mas, pelo contrário, tem-se verificado no turismo urbano, no turismo da natureza e, portanto, em áreas turísticas que não são propriamente beneficiárias ou concorrenciais com os destinos mais afetados por questões de segurança, designadamente os que se situam no Médio Oriente. Este outro dado particularmente importante tem a ver com a diversificação do investimento direto estrangeiro em Portugal. Esse investimento tem-se diversificado não só nas suas origens, não obstante a importância que o investimento espanhol continua, felizmente, a ter na nossa economia, mas tem-se diversificado também no tipo de empresas que se têm vindo a instalar em Portugal. E, designadamente, no que diz respeito aos investimentos, em particular com origem na Alemanha, tem vindo a verificar-se uma crescente alteração de investimento em produção industrial para um investimento crescente na criação de centros de desenvolvimento e de competências, designadamente na área do software. O investimento, casos exemplares, são os investimentos mais recentes da indústria automóvel alemã, seja da Mercedes, seja da BMW, seja da Volkswagen, com a instalação no nosso país não de novas fábricas, o que não teria mal nenhum, pelo contrário, mas de centros de desenvolvimento de software ou de os centros de produção dos seus serviços de mobilidade na net. Esta alteração de paradigma deve-se em muito ao crescente reconhecimento internacional da qualificação e da qualidade dos nossos recursos humanos, em particular na área da engenharia, o que tem permitido atrair estes investimentos, que felizmente se têm vindo também a diversificar para outras áreas. Como é óbvio, o mercado espanhol continua a ter uma primeira importância em toda a estratégia de internacionalização e no movimento de internacionalização da nossa economia.
e, por isso, podemos continuar a dizer que não há mercado mais importante para Portugal do que o mercado espanhol. O mercado espanhol é o nosso primeiro cliente e é também o nosso primeiro fornecedor. Só nas exportações, aquilo que exportamos para a Espanha é superior ao que exportamos em conjunto para a França ou para a Alemanha. Significa isto que é sempre com muito interesse que acompanhamos a evolução da economia espanhola e temos beneficiado no nosso crescimento do forte crescimento que a economia espanhola tem mantido ao longo dos últimos anos e que desejamos que possa continuar a manter. Verificamos também que, felizmente, a importância do mercado português tem aumentado também para as empresas espanholas, sendo que hoje já somos o quarto maior cliente da Espanha, acima do próprio Reino Unido. E, no conjunto, as exportações e importações de bens e serviços de cada um dos países para o outro, na sua soma, já atingem 42 mil bilhões de euros, o que dá bem a noção da importância desta ligação e da criação efetiva de um mercado ibérico, para além daqueles domínios mais formalizados na área da energia. Essas relações têm vindo a crescer e não perderam dinamismo, pelo contrário. Desde 2015 até hoje, as exportações de bens e serviços de Portugal para a Espanha cresceram a um ritmo quase 20% superior ao ritmo de crescimento para o resto do mundo. Ou seja, apesar de estarmos a ter uma economia cada vez mais exportadora, a diversificar cada vez mais os mercados, a verdade é que as nossas exportações para a Espanha subiram ainda 20% acima do crescimento para o resto do mundo. Por outro lado, isto tem permitido um maior equilíbrio nesta relação bilateral, permitindo que a nossa taxa de cobertura das nossas importações vá aumentando, estando neste momento em cerca de 71%, o que é bastante significativo, tendo em conta a desigualdade da dimensão dos nossos países e, necessariamente, também das nossas economias. Para que isto seja possível, é essencial, em primeiro lugar, que as empresas portuguesas, ou, melhor dizendo, as empresas em Portugal, tenham condições para continuarem a aumentar o seu investimento. Uma prioridade que tivemos e que fomos prosseguindo ao longo destes 2 anos, que creio que com sucesso reconhecido desde logo por vários dos presentes nesta sala, foi a boa contribuição para a estabilização do sistema financeiro nacional. Não há economia sem um bom sistema financeiro e a estabilização do sistema financeiro era absolutamente essencial para poder dar energia, força e capacidade de financiamento à nossa economia e ao seu investimento. Por outro lado, tínhamos também consciência que, ao contrário, aliás, do que acontecia em muitos outros países, não, para além de uma dívida pública elevada, o país tinha uma dívida privada particularmente elevada e um baixo grau de autonomia financeira por parte das empresas. Há 3 anos, o seu nível de autonomia era inferior a 30%, hoje, felizmente, já é superior a 37%, o que também permite reforçar a capacidade de investimentos com capitais próprios, mas também terem um melhor perfil para acederem ao crédito bancário. O que era absolutamente essencial assegurar era quebrarmos aquele círculo vicioso onde as empresas se queixavam da banca pelos seus critérios exigentes e a banca queixavam-se das empresas pela sua falta de condições para obterem financiamento. Um sistema financeiro mais estável permite financiar melhor as empresas mais capitalizadas, permite-lhes serem melhor financiadas pelo sistema financeiro. Foi por isso muito importante o programa Capitalizar,
eu diria que seguramente uma das reformas estruturais mais importantes realizadas nestes 3 anos, que tem vindo a permitir este reforço da autonomia financeira das empresas. O sucesso das primeiras linhas de financiamento capitalizada, num total de 290 milhões de euros, foi de tal ordem que nos permitem agora lançar uma segunda linha de financiamento capitalizado com um total de 260 milhões de euros, de forma a prosseguir esta trajetória de reforço dos capitais por parte das empresas. É por isso também que a proposta de Orçamento de Estado para 2019 reforça e alarga as deduções fiscais para o reinvestimento por parte das empresas no reforço dos seus capitais próprios, assim também como reforça e alarga as deduções fiscais para o investimento na sua modernização, podendo ser, aliás, majoradas significativamente se esses investimentos forem realizados nas regiões do interior. Indiscutivelmente, as empresas a operar em Portugal demonstraram grande capacidade de iniciativa, de iniciativa e de investimento. A capacidade de absorção dos fundos comunitários disponibilizados é disso bom sinal. De 4 milhões de euros que tinham absorvido há 3 anos atrás, neste momento já absorveram mais de 4 mil milhões de euros, o que alavancou um investimento de cerca de 9 mil milhões de euros, e na reprogramação do quadro financeiro Portugal 2020, que concluímos agora com a Comissão Europeia, vai ser possível disponibilizar para as empresas, até ao final do atual quadro, mais 5 mil milhões de euros para as empresas poderem investir, o que é absolutamente fundamental para continuarem a melhorar a sua produtividade, a incorporação tecnológica, a valorizarem os seus produtos, os seus serviços e, por isso, a poderem ser cada vez mais concorrenciais. Julgamos que Portugal e Espanha têm tudo a ganhar em serem cada vez parceiros mais estreitos. E, por isso, a próxima Cimeira Luso-Espanhola, que terá lugar dentro de 10 dias, dia 21, desta vez em Valladolid, dará sequência à temática fundamental da última Cimeira realizada em Vila Real. E este facto é particularmente significativo porque demonstra bem uma opção estratégica não só de Portugal, mas também da Espanha, que apesar da alteração do governo, mantém como prioritário no tema da Cimeira Luso-Espanhola a cooperação transfronteiriça. E a cooperação transfronteiriça é absolutamente decisiva, porque aquilo que se passa na fronteira entre Portugal e Espanha é atípico relativamente àquilo que acontece em todas as regiões transfronteiriças no conjunto da União Europeia. As regiões transfronteiriças no resto da Europa tendem a ser as regiões mais ricas. Não é seguramente também por acaso, porque as regiões mais ricas de Espanha são precisamente aquelas que têm fronteira com a França, não obstante o obstáculo dos Pirineus. Mas a verdade é que em todo o centro da Europa, as regiões de fronteira são naturalmente regiões de maior crescimento, de maior concentração de investimento, porque são aquelas que estão mais próximas do coração dos mercados de destino. Ora, a verdade é que, pelas razões históricas que bem conhecemos, de séculos de costas voltadas uns para os outros, as nossas regiões de fronteira não são as que atraem mais investimento, não são as mais povoadas, mas de um lado e do outro, pelo contrário, são das mais pobres e das mais abandonadas. Ora, temos que mudar esta percepção do nosso próprio território. Aliás, quando nós nos referimos a essas regiões de fronteira como interior, só o fazemos porque durante séculos estivemos, sobretudo, virados para o Atlântico e nas nossas costas estava simplesmente uma fronteira que era para nós essencial para assegurar a independência nacional. Os séculos passaram
Creio que nem Portugal ameaça a Espanha, nem Espanha ameaça Portugal. Somos parceiros na União Europeia, aliados no seio da NATO, bons amigos. Significa isto que temos agora de recuperar aquilo que foi o abandono secular destes territórios. E fazê-lo é absolutamente essencial. É essencial porque aumenta seguramente o potencial produtivo de um e outro país, podendo agora aproveitar os recursos que, em larga medida, estão por aproveitar e a nova centralidade que este mercado pode oferecer. É absurdo, do ponto de vista nacional, que nos afastemos das nossas partes do território que estão mais próximos do coração do mercado ibérico, continuando a olhar para o nosso território como se fôssemos um pequeno mercado de 10 milhões, não compreendendo definitivamente que somos parte integrante de um mercado de 60 milhões de habitantes no conjunto da Península Ibérica. Não querendo aqui fazer publicidade, não gostaria de deixar, dou sempre um exemplo. O Grupo Delta conseguiu demonstrar que, sediado na zona raiana, nesse interior abandonado, no distrito mais despovoado do país, que é Porto Alegre, conseguiu criar uma grande empresa, não só à escala nacional, mas como hoje à escala global. E este exemplo é um exemplo que pode e deve inspirar cada vez mais todos aqueles que querem investir e que devem investir com a ambição de investirem para este mercado de 60 milhões e não para o mercado dos 10 milhões. Não significa isto, obviamente, que nós temos de reforçar as relações transfronteiriças, desde logo do ponto de vista das infraestruturas. E não deixa de ser curioso que, tendo nós desenvolvido uma rede viária tão significativa, tenhamos deixado pequenas distâncias a separar aquilo que é a rede, os itinerários principais daquilo que é a fronteira com Espanha. Simbolicamente, na véspera da nossa Cimeira Ibérica, iremos assinar o contrato de empreitada que fará a ligação dos 5 quilómetros que separam o IP5 de Vilar Formoso, de forma a assegurar uma ligação em perfil de autoestrada até à fronteira. É isso também que justifica as prioridades dadas e definidas, aliás, no mandato anterior, para o investimento nos corredores ferroviários de ligação à Espanha. Neste momento, na linha do Minho está concluída a eletrificação do Porto até Viana e prosseguirá ao longo do próximo ano, para ser concluído no final do primeiro semestre, a eletrificação de Viana até Valença. A prioridade dada ao corredor norte, que ligará Aveiro a Vilar Formoso, com um investimento combinado na infraestruturação da plataforma logística, do investimento no Porto de Aveiro e nas linhas da Beira Alta e da Beira Baixa já em curso. E, finalmente, a ligação do Porto de Sines ao Caia, que terá mesmo o maior investimento ferroviário dos últimos 100 anos entre Évora e Elvas e que permitirá assegurar não só uma melhor ligação à Espanha, mas também oferecer ao hinterland espanhol uma ligação preferencial aos portos do Atlântico situados em Portugal. Este próximo ano é um ano simbolicamente importante, 2018 é um ano simbolicamente importante. Simultaneamente comemoramos o 40º aniversário do Tratado Bilateral de Amizade e Cooperação, que Adolfo Suárez e Mário Soares assinaram como reencontro dos dois países ibéricos com a democracia, mas também o 20º aniversário da Convenção de Albufeira, que definiu as relações entre os dois países no domínio hídrico, que tantas dificuldades tinha suscitado até então. É por isso, neste exemplo, como no exemplo da criação do Laboratório Internacional de Nanotecnologia em Braga, que nos devemos inspirar e mobilizar
para concretizar o mercado ibérico da energia em todas as suas vertentes e avançar definitivamente na construção das interconexões dentre os nossos dois países, condição, aliás, de sucesso para a interconexão do conjunto da Península Ibérica com o resto da Europa, essencial para que os países europeus, em particular países como a Alemanha, possam alcançar o mix energético necessário, beneficiando da incorporação de energias renováveis, que, por razões óbvias, a Península Ibérica está em melhores condições de proporcionar ao centro da Europa, quer do ponto de vista da energia eólica, quer da energia hídrica, quer, sobretudo, da energia solar. Para terminar, nestes últimos 40 anos, virámos decisivamente uma página relativamente àquilo que tinha sido as relações seculares. Seja as relações seculares marcadas pelas disputas territoriais, seja as relações passadas marcadas pelo autarcismo dos nossos regimes ditatoriais. Pelo contrário, nestes 40 anos, construímos uma nova relação fundada em duas democracias que têm uma forte relação bilateral, que são parceiras ativas no quadro da União Europeia e aliadas no quadro da NATO. E que a próxima década temos que continuar a trabalhar em conjunto para reforçar a coesão territorial e a competitividade das nossas economias, o que passa por dar uma prioridade absoluta à cooperação transfronteiriça, unindo e aproveitando todo o espaço que temos por aproveitar e que nos deve cada vez mais aproximar. É assim que nós nos vemos, cada vez mais, como parceiros no quadro da União Europeia, parceiros no quadro da Comunidade Ibero-Americana e com uma relação fraterna cada vez mais próxima entre todos nós e cuja fraternidade é bem assinalada pelo sucesso desta Câmara de Comércio e também pela atividade da Câmara de Comércio e Indústria madrilena. Por isso, a todos, muito obrigado e bom apetite.